Boa noite, meus amigos, boa noite a cada um de vocês que tem acompanhado aí o nosso canal, tem acompanhado aí os meus vídeos. Espero que cada um deles tenha, de alguma forma, possa estar te abençoando, possa estar abençoando sua vida. E para você aí que tem acompanhado, vou começar aqui uma série com alguns vídeos sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E através de experiências que eu tenho vivido, através de convivência com pessoas, ao longo desses anos, na igreja, coisas que eu tenho percebido, notado, eu vou falar durante alguns vídeos aqui breves, para que nós possamos meditar, pensar a respeito disso. É claro que eu não vou falar tudo sobre isso, é claro que eu não vou falar todo o contexto sobre isso, mas eu quero trazer algo aqui para abrir a nossa mente, para que nós possamos pensar sobre isso, para que, porventura, você, já tenha pensado nisso e nós possamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, no livro aqui de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, diz assim, ó: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então, olha bem o que esse versículo fala, que é melhor o homem paciente do que aquele que é guerreiro, que é melhor, que vale mais controlar as emoções, os ímpetos, do que nós conquistarmos uma cidade. Então, ao longo do tempo, observando a igreja, as empresas que eu tenho trabalhado, famílias próximas de mim, famílias, nos lugares que eu tenho convivido, pessoas que eu tenho caminhado junto, livros, histórias que eu tenho lido, exemplos, na palavra de Deus, que é aqui, a nossa base, ouvindo histórias de pessoas, tanto da igreja, ouvindo histórias de pessoas, tanto nas empresas, de colaboradores, de chefes, de pessoas, ouvindo histórias, de familiares, algo começou a me chamar a atenção, me chamar muito a atenção, e é sobre um tema que nós vamos falar, sobre isso, nós temos pessoas extremamente espirituais, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que servem na obra de Deus. Mas a verdade é que, emocionalmente, essas pessoas, elas estão exaustas, elas estão feridas, elas são pessoas reativas, que qualquer coisa elas reagem, sem pensar muitas vezes, e são pessoas imaturas. Então, muitas das vezes, eu me coloco, lembra que eu falei no início, experiências, muitas das vezes nós somos e estamos dessa forma, Então, isso são coisas que não aparecem no culto. Isso são coisas, que aparecem nos momentos de conflito. Isso são coisas que aparecem nos momentos de ruptura. Isso são coisas que aparecem nos afastamentos silenciosos que vão acontecendo em nossas vidas, em nosso meio. E nós não percebemos isso, Essa falta de domínio das emoções, essa falta de equilíbrio nas nossas emoções. Então, eu tenho visto pessoas, saírem das igrejas, não porque Deus as rejeitou, não porque a fé delas acabou, como muitas pessoas falam. Você não está indo à igreja, você não está fazendo isso, é porque a sua fé, está sem fé, não está lendo a palavra, porque você não está orando, porque você não está indo aos cultos. Sim, isso é muito importante, isso é necessário, faça isso, nós precisamos disso, porque realmente a Bíblia diz que a fé vem através disso, Todas essas situações, todos esses encontros, tudo isso faz com que a nossa fé, ela aumente, mas não é sobre isso que eu estou falando. Muitas pessoas
tem abrido mão da sua igreja, tem abrido mão do seu trabalho, tem abrido mão da sua família, tem aberto mão de muitas coisas por conta dessa falta de controle nos seus sentimentos. Então não é porque a fé acabou, mas é porque situações que poderiam ser resolvidas no nível pessoal e emocional, essas coisas elas se tornaram grandes demais para que elas possam resolvê-las. Então, na verdade, o que tem acontecido é que faltou a inteligência emocional. Faltou aqui, como dizem Provérbios, né? Faltou o quê? Faltou o controle das emoções, faltou a paciência, então faltou o controle dos ímpetos. Isso que tem faltado e falta muitas das vezes em nossas vidas. E isso é muito importante de nós buscarmos, né, conhecimento, de nós abrirmos a nossa mente para isso, porque isso está ligado diretamente a tudo que nós fazemos, né? Então, na verdade, faltou muitas das vezes aprender a saber lidar com o não, que é essa palavra que desde lá do princípio em Gênesis, uma pessoa que não soube lidar com o não, ela acabou assassinando o seu próprio irmão, porque ela não soube lidar com o não que recebeu de Deus. Então, olha bem como que esse controle, né, de gerir as nossas emoções, ele é muito importante e ele está muito vivo, né, nas histórias que nós temos aqui na palavra de Deus. Então, faltou aprender a não você, como pessoa, se definir pelas ofensas que as pessoas te causaram. E muitas das vezes nós nos definimos pelas ofensas que as pessoas nos fazem. Muitas das vezes nós nos definimos pela rejeição que nós recebemos. Muitas das vezes nós nos definimos pelas frustrações que acontecem em nossa vida. E eu não falo isso de um lugar de superioridade. Talvez você ache que eu estou aqui compartilhando esse vídeo, esta série que eu vou fazer, porque eu já me encontro num lugar de superioridade, porque eu cheguei numa totalidade de conhecimento, de entendimento sobre o assunto. Não, mas eu estou aqui compartilhando com você na prática aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho visto, que eu tenho me despertado, o Senhor tem me despertado sobre este assunto. Então eu falo com você de dentro também desse contexto de tudo isso que eu estou falando aqui. Eu já passei por situações onde eu poderia ter lidado melhor, onde eu reagi mais do que eu pensei. Se eu tivesse pensado melhor, talvez eu não teria reagido e agido da forma que eu agi em outras situações, onde eu levei coisas para o meu coração que eu não deveria ter levado, que eu não deveria ter deixado ficar no meu coração. E foi exatamente isso, e é exatamente isso que tem despertado para esse tema já há algum tempo. Porque a verdade é que nós podemos ser gigantes espirituais, mas mesmo assim, nós muitas das vezes somos crianças emocionais. Então esse é o nosso tema, gigantes espirituais, mas crianças emocionais. E enquanto isso não for tratado, não importa o quanto a gente ore, o quanto a gente saiba da palavra, o quanto a gente sirva na obra de Deus, sempre essa falta de controle das nossas emoções, como diz lá em Provérbios, essa falta do controle dos nossos ímpetos, isso vai sempre nos travar em algum lugar. Isso sempre vai nos travar nas mesmas coisas, nos mesmos lugares que nós lidarmos com esses sentimentos. Então, essa série ela nasce com esse propósito, tá? Eu quero nós precisamos unir a nossa espiritualidade com maturidade emocional, porque a fé madura não é aquela fé que você sente tudo, mas é aquela fé que você sabe lidar com aquilo que você está sentindo. Então, o meu convite é esse. Se você já se sentiu ferido, se você já se sentiu confuso, sobrecarregado emocionalmente na fé,
essa série é para você, tá? Essa série é para nós. Você vai estar no lugar certo. Eu creio que você vai ouvir coisas aqui da minha boca que realmente vai fazer você pensar, meditar, refletir. E eu espero que no final de tudo isso te ajude a você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Então nós não vamos falar aqui sobre inteligência emocional, nós vamos falar aqui sobre isso, sobre essa inteligência emocional à luz da palavra de Deus. Nós vamos ver exemplos, nós vamos ver aqui confrontos que aconteceram com homens e mulheres, né? Na palavra de Deus, nós vamos ver aqui caminhos práticos, porque muitas das vezes aquele conhecimento tão profundo não te ajuda a você entender e ver coisas simples que você precisa ver na sua vida, comportamentos simples que estão te travando, te parando. Então, se isso faz sentido para você, já se inscreve aí no canal, seja bem-vindo a essa série Gigantes Espirituais, Crianças Emocionais, tá? Então, essa série ela não nasceu para atacar pessoas. Eu não estou aqui com esse propósito de atacar pessoas nesses vídeos. Eu não quero aqui expor histórias particulares minhas ou de pessoas, mas essa série ela tem um intuito para confrontar verdades com amor nas nossas vidas. Não é para ferir quem já está ferido, é para curar quem está cansado, desanimado, frustrado e decepcionado. Então nós aqui não vamos, como se diz, psicologizar as coisas, não vou aqui dar uma de psicólogo da fé, longe disso, né? Existem várias pessoas aí que estudaram sobre este assunto, mas eu quero trazer aqui exemplos e histórias da palavra de Deus, compartilhar talvez experiências que eu vivi, que realmente, né, como eu falei no início aqui, hoje talvez eu poderia ter reagido melhor em situações que, na verdade, o problema não era espiritual, o problema era emocional. Foi algo que eu e você não aprendemos na nossa casa, a nossa família gerar as nossas emoções e carregamos isso, né, para todos os ambientes que nós passamos, empresa, escola, faculdade, igreja, casamento. Então isso é um assunto que tem sim despertado muito o meu coração. Nós não vamos ignorar as emoções. E muitas das vezes isso é ignorado. As pessoas sempre têm a mania de dizer que a pessoa é fraca, que a pessoa é descontrolada, mas na verdade a inteligência emocional, a gestão das emoções, o controle, ele pode ser aprendido. Nós já deveríamos ter aprendido isso quando criança, quando adolescente, mas nós ainda podemos aprender sim, e a palavra de Deus vai ser para nós esse direcionamento. Então, o meu objetivo aqui é permitir que a palavra de Deus, ela nos ensine a lidar melhor com aquilo que sentimos, para que eu e você sejamos curados por dentro e mais equilibrados quando situações parecidas voltarem a acontecer com as mesmas pessoas, talvez nos mesmos lugares, porque elas vão acontecer, porque elas acontecem. A diferença é que quando elas acontecerem a partir de agora, eu e você, nós possamos reagir, não no impulso, mas nós possamos aprender a responder melhor com maturidade. Então, na Bíblia, o azeite da unção não era algo comum. Deus mesmo deu a receita. Nós lemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, o Senhor ele orienta Moisés a preparar um óleo santo, feito com azeite puro, misturado a especiarias preciosas, mirra, canela, cálamo e cássia. Mas antes de serem misturadas, essas especiarias precisavam ser amassadas, trituradas, pressionadas, até que o aroma que estava escondido dentro delas fosse liberado. A Bíblia diz que isso deveria ser feito segundo a obra do perfumista, com cuidado, com processo, com intenção. E só depois desse processo cuidadoso, doloroso e intencional, o óleo se tornava santo
separado, capaz de consagrar, de curar e de habilitar pessoas para o serviço de Deus. Então, nada disso era acidental. Nada podia ser copiado para o uso comum, porque o que passava por pressão carregava um propósito. Então, da mesma forma, muito dos sofrimentos, muitas das perseguições, muito dos nãos, muitos dos conflitos internos e internos que nós enfrentamos não tem muitas das vezes como objetivo nos destruir. Nós precisamos entender isso, você precisa entender isso. Então, muitas das vezes essas coisas, elas nos pressionam, muitas das vezes essas coisas nos amassam, mas é somente para revelar o que está dentro de nós. E o mais importante é que quando esses processos são tratados à luz da palavra de Deus, eles não vão gerar amargura, eles vão gerar o óleo da unção. Isso é importante para que eu e você entenda que quando eu e você passamos por esses processos, confiando na palavra de Deus, passando por todos esses sofrimentos, perseguições, pelo não, pelos conflitos internos e internos que você passa, quando você passar por isso, quando eu passarmos por isso, isso não vai gerar em nós amargura, mas isso vai gerar em nós a unção. A unção que a palavra diz no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso. Ele fala assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ou seja, assim como no Antigo Testamento havia um óleo que exalava esse aroma, hoje Deus deseja que a nossa vida ela exale a Cristo. Mas a verdade é que o perfume ele não nasce intacto. Na verdade, o perfume ele nasce, esse aroma, essa especiaria, esse óleo da unção, ele nasce depois do esmagamento. Então, quando os processos são vividos na presença de Deus, eles não vão produzir dureza no seu coração, eles vão produzir esse aroma agradável. E essa aroma ela tem um propósito. Lá em Isaías 61, nos mostra isso com clareza. É por isso que lá está escrito assim, o Espírito do Senhor nos unge para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e para dar óleo de alegria em vez de pranto. Então você percebe que o mesmo óleo que consagra, ele também cura? Então Deus, ele nos trata por dentro, não apenas para nos usar, mas para que nós sejamos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Então, para que onde nós passarmos, haja um bálsamo para as feridas, para que haja azeite para os corações quebrados, para que a aroma de Cristo ela seja percebida através da nossa vida, assim como foi ali com o bom samaritano que passava naquele caminho. Então, essa série ela existe para isso, para que a dor não vire identidade, para que a frustração ela não crie raízes profundas de amargura e nos prive da maravilhosa graça de Deus. Então, o meu intuito aqui é que nós sejamos confrontados sem atacar, é que nós venhamos ser curados sem precisar expor situações, para que a palavra de Deus ela nos ensine a nós amadurecermos com responsabilidade, com intencionalidade. Então, meu amigo, se você está ferido, se você está cansado, se você está confuso, saiba de uma coisa, Deus não desperdiça os seus processos. Deus não desperdiça os nossos processos. Pelo contrário, Ele transforma toda a pressão da nossa vida. Ele transforma toda a rejeição. Ele transforma toda a frustração. Ele transforma todos os nãos. Quando nós começamos a ter domínio sobre os nossos sentimentos para não deixar que nós saiamos da vontade de Deus, Ele transforma toda a pressão em unção. Ele transforma toda a pressão da nossa vida em um bálsamo, em um aroma agradável. E é por isso que
eu quero que você esteja nos acompanhando aí nessa série, Gigantes no Espírito, e que nós sejamos também maduros a cada dia mais nas nossas emoções, tá? Então, quero deixar aqui esse convite para você, que você possa acompanhar cada vídeo, que você possa deixar o seu comentário, que você possa deixar a sua observação, e se realmente esse conteúdo fazer sentido para você na sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas e que você possa analisar e trazer riquezas para a sua vida que possam te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que eu e você sejamos gigantes espirituais a partir de hoje, controlando e com uma maturidade emocional a cada dia crescendo. Não sejamos mais meninos inconstantes, mas que nós possamos a cada dia amadurecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a vontade de Deus ela seja cumprida na nossa vida com mais sensibilidade, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo você para os próximos vídeos, tá? Um abraço, fica com Deus.